Bom dia na paz do Senhor Jesus. Como você está? Tudo bem? Dia lindo, dia maravilhoso que nós temos para meditar na palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Esther, capítulo 4 e o verso 14, tem uma mensagem maravilhosa de Deus para as nossas vidas que diz: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Deus é fiel. Ele escolhe pessoas comuns para viver coisas grandes e maravilhosas que Ele tem para as nossas vidas. Propósitos de Deus. O propósito de Deus é desafiar nós a superar perdas e continuar confiando no Senhor, ouvir conselho certo e cumprir a nossa missão com fé e coragem. Esther quer dizer estrela. Ela foi uma menina escolhida por Deus para chegar à rainha. Ela era uma menina órfã. Seus pais haviam morrido ainda quando criança, foi criada pelo tio Mardoqueu. E o nome de Esther significa estrela, né? Estrela. Ela veio para iluminar. Ela veio com uma missão especial. E Deus levou Esther até o palácio. Para quê? Para que na hora certa, na hora que Deus precisasse de uma voz lá dentro do palácio, Esther pudesse se posicionar. Assim como Esther se posicionou na presença de Deus, ela assumiu o seu papel como uma filha do Deus vivo, que conhecia o Deus do céu, os seus direitos como filha de Deus. Ela não se calou, ela lutou pelo seu povo, ela fez algo. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Nós sabemos que Esther, ela não teve a sua vida por preciosa, porque ela sabia que com a posição que ela tomou de ir até o rei e pedir clemência pelo seu povo, ela poderia ser morta, porque havia um decreto que todo aquele que se apresentasse perante o rei sem ser chamado poderia ser morto. Esther sabia disso, mas ela disse: vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos buscar ao Senhor. E pediu para que Mardoqueu colocasse todo o povo para orar e jejuar por 3 dias. E depois de 3 dias, então ela se aprontou, né? Ela se arrumou, ela se preparou e ela entrou na presença do rei para reivindicar os direitos da sua família, do seu povo. E quando o rei olhou para Esther, ela achou graça aos olhos do rei. Por quê? Porque Deus era na vida de Esther. Porque era Deus que havia colocado Esther ali naquele tempo. Esther entrou. E o brilho de Esther fez com que o rei dissesse a ela: Esther, pede-me o que tu queres, que até metade do meu reino eu te darei. Esther então convida o rei para um jantar. Ela prepara o ambiente. Esther não faz a petição logo de cara assim, não. Esther, ela usou de sabedoria. Ela preparou o ambiente. Ela chegou na presença do rei, agradou o rei e convidou ele para um jantar. Preparou tudo. E o rei ficou muito feliz com a atitude de Esther. Então, ela vendo que o rei tinha se agradado, ela torna a fazer outro convite ao rei, para mais um jantar. Para mais um jantar. Ela não teve pressa de colocar sua petição. E aí sim, quando o rei estava então já decidido a dar a ela o que ela quisesse, ela fez a sua petição. Não só por ela, mas pelo livramento de todo o seu povo. E Deus concedeu essa graça a Esther. Por quê? Porque ela esperou o momento certo, ela fez a coisa certa. Esther, ela não vivia como vítima da situação. Não, ela vivia como alguém chamada para vencer. Ela sabia quem ela era em Deus. Ela conhecia o poder do seu Deus.
A vida de Esther nos mostra como, mesmo em meio a percas e lutas, é possível viver para fazer a diferença. E é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Deus nos coloca em lugares que nós nunca imaginamos que iríamos chegar. Lugares de destaque. Deus nos dá oportunidades para poder fazer algo por alguém. Mas muitas vezes o egoísmo toma conta do nosso ser e nós pensamos só em nós mesmos. E muitas vezes até se perguntamos: o que eu vou ganhar com isso? O que isso vai me acrescentar? Ei, escute. Muitas vezes Deus nos coloca em posições elevadas, em lugar de destaque, não para pensar apenas em nós, mas para pensar em toda a nossa família, toda a nossa geração, todo o nosso povo. Que Deus tem um plano, um propósito, que Deus nos escolheu para dar o livramento para as pessoas através da nossa vida. Basta nós nos posicionarmos, basta nós crermos que Deus é poderoso para fazer com que nós possamos levantar a nossa cabeça e tirar o olhar de coisas que passou. Esther era órfã, ela tinha todos os motivos, quem sabe, para ser uma pessoa frustrada, decepcionada, que não tivesse nenhum motivo para lutar pelo seu povo. Mas não, Esther foi humana e deixou o amor de Deus falar mais alto no seu coração. Ela não deixou as suas feridas anular o propósito de Deus para a vida dela. Muitas vezes, porque nós passamos por percas na nossa vida, muitas vezes porque nós passamos por frustrações na nossa vida, nós deixamos isso nos tornar uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. Mas o conselho de Deus para mim e para você nesse dia é que as suas percas não definam o seu futuro. Deus é especialista em transformar feridas em testemunhos. Deus transforma dificuldades em oportunidades. O rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres e pôs a coroa real na sua cabeça. Mesmo no ambiente hostil, Deus prepara um cenário para a vitória. As dificuldades que Esther passou serviram apenas para moldar o seu caráter. Esther sabia que ela tinha um propósito na sua vida, que a sua missão era muito maior do que ela mesma podia imaginar. Esther passou de órfã a rainha e aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu para se posicionar e conquistar a vitória para toda aquela nação que estava condenada à morte através de um decreto que havia sido feito. Todos os judeus seriam mortos, mas Esther aproveitou a sua posição, aproveitou o lugar que Deus havia lhe colocado. Escute, que eu e você possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para glorificar o nome do Senhor. Deus é soberano e Ele nos coloca em lugar certo, na hora certa, né? Diz a palavra do Senhor: quem sabe para tal tempo chegastes ao reino. Quem sabe? Deus sabe por que Ele te colocou no lugar que você está. Sua posição precisa ser usada para beneficiar não somente você mesma, mas todas as pessoas que estão à tua volta. Use isto para a glória de Deus. Se posicione cada dia. Aprenda a ouvir as pessoas certas. Aprenda a ouvir a voz de Deus quando Deus fala para você. Aqui neste caso, Esther, ela ouviu um conselho maravilhoso de Mardoqueu, seu tio. Esther foi sábia quando ela deu ouvidos a um bom conselho. Quando seu tio disse: Esther, você precisa se posicionar, fazer alguma coisa. Ela, no primeiro momento, quem sabe ela temeu, mas depois ela pensou: bom, se eu perecer, se Deus permitir que eu venha perecer, o que fazer? Mas eu não vou me negar de fazer aquilo que está ao meu alcance de fazer. É isso que Deus quer. Deus quer que cada um de nós venha cumprir a nossa missão por inteiro. Não deixar de lado por medo. Porque
Muitas vezes nós não temos a certeza de que vai dar certo. Não vamos deixar as coisas se perder sem nós tentarmos. Vamos tentar. E com Deus nós vamos vencer. Por quê? Porque é Ele quem nos dá a estratégia. Esther se posicionou e venceu. E eu quero dizer para você hoje, se posicione. Deus te escolheu para fazer a diferença. Não viva como vítima. Viva como escolhido para vencer. Deus transforma dificuldades em oportunidades. Deus é soberano e te coloca no lugar certo, na hora certa. Aprenda a ouvir pessoas certas. Cumpra a sua missão por inteiro. Se posicione pelo que é certo, que é correto. E você também vai vencer. Não só você, mas toda a tua família também será vencedora em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um que está aqui comigo agora, que ele possa se posicionar na tua presença, Pai, e lutar para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que através das nossas vidas, nós viemos, Senhor, a trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai, a vitória grande e completa, para que o teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa viver o melhor de Deus. Se puder, compartilhe com alguém também esta palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço.